Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais um dos nossos vídeos aqui sobre a vida e o ministério do John MacArthur. Nesse vídeo, nós vamos continuar falando aqui sobre controvérsias com relação ao seu ministério, mas sempre percebendo que o que o John MacArthur nos apresenta, né, como, na verdade, o que pode ser pensado ali, talvez como controvérsia, na verdade, eu entendo como pessoas que de fato não entenderam aquilo que ele colocou, porque ou de fato discordam mesmo, mas o ponto é, quando a gente tem aqui o que nós vemos, a graça assegura um decisivo rompimento com o pecado, demonstrado pelo arrependimento e por uma nova forma de obediência. A fé salvadora é uma fé em Jesus Cristo, uma fé revestida de arrependimento que produz boas obras. Perceba, a ênfase sempre é com relação a uma transformação de vida. Não é somente uma decisão por Cristo de alguém que levantou a mão que define tudo aquilo na sua vida em termos da sua salvação. Na verdade, os frutos é que vão indicar essa salvação. Não indicar, lembrando que eles não estão ali garantindo, no sentido quase como se você precisa fazer algo para ser salvo ou assegurar a sua salvação. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma transformação que indica algo que foi feito no passado. Temos aí também que a graça é Deus operando em nossas vidas no presente. Pela graça somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então essa obra da graça que está em andamento na vida do cristão é uma segura certeza, tanto como a justificação ou qualquer outro aspecto da obra redentora de Deus. Ou seja, mais uma vez, a transformação de vida é o que indica, de fato, uma salvação genuína. E John MacArthur sempre bateu nessa tecla e não vai ser diferente, como independente do que pensar em termos de discussão em torno disso ou de qualquer controvérsia que isso gere, não vai ser mudado. Além disso, a gente tem as velhas certezas, como temos aí, né? As velhas certezas muitas vezes são tratadas com suspeita automática só porque elas têm sido afirmadas geração após geração de evangélicos. Nos dias de hoje, é da moda questionar tudo. Perceba quão profundo isso é. De fato, isso está na moda hoje. O negócio é você questionar, é você fazer uma revisão, é você fazer trazer uma nova visão, trazer uma nova perspectiva, trazer uma nova leitura sobre Paulo, sobre João, E na verdade, o que é que aconteceu, é o que John MacArthur de uma certa forma está colocando aqui, o que é que aconteceu com as velhas verdades? Elas não são ruins só porque elas são velhas verdades, na verdade elas são boas exatamente por isso. Tem um livro chamado Skin in the Game, Arriscando a Própria Pele, né, de Nassim Taleb. É um livro que não é cristão, mas que ele fala exatamente que o que faz com que um conceito, uma verdade seja valiosa é exatamente o fato de que ela dura com o tempo. O fato de ela perdurar com o tempo significa que ela é valiosa, né? Então, quanto mais tempo algo dura, mais isso é importante. Então, na verdade, a verdade do evangelho, as velhas verdades são valiosas exatamente porque são velhas, no sentido não de que não prestam mais, mas exatamente porque elas perduraram, né, durante todo esse tempo. Então, segundo a moda atual, é tolerar tudo para que não tenhamos a reputação de intolerantes. Os santos mansos não podem ver Agag ser morto e por isso preferem sacrificar a saúde da igreja no futuro próximo por pouparem o erro e o mal, e fazem isso em nome do amor cristão. São aqueles cristãos ali politicamente corretos que não podem falar que nada é errado, não podem criticar nada que está indo contra diretamente a palavra de Deus, porque senão você vai parecer um intolerante. É muito notável perceber na vida do John MacArthur que ele nunca teve dificuldade com isso. Nas suas entrevistas, inclusive em rede nacional, em Fox News, CNN e tudo isso, nós vemos John MacArthur sendo sempre muito firme nas suas
colocações, nunca abrindo mão ali com uma palavra talvez mais leve e tal, é sempre muito claro nesses pontos. Então, isso também precisa ser considerado, especialmente nos dias de hoje. Considerando ainda sobre agora a vida do John MacArthur de uma forma um pouco mais pessoal, o livro traz um pouco sobre a sua família, né? Fala sobre a sua esposa, né? Patricia MacArthur, e nesse caso o que é mencionado é que o amor entre marido e mulher é a real chave para uma família que dá frutos. Na verdade, o que uma família precisa ver, o que os filhos precisam ver é exatamente isso. O amor do esposo para com a esposa, e assim os filhos vão aprender, e esse é o ponto, né, que o livro chama a atenção. A família em boa situação tem o casamento como centro, as famílias não devem girar em torno dos filhos. Além disso, todos os pais e mães devem dar atenção a esta lição. O que vocês comunicam a seus filhos por meio de suas relações conjugais ficará com eles pelo resto de suas vidas. Então é exatamente isso, o casamento não pode estar em torno dos filhos, deve estar em torno do casal em direção a Deus, e os filhos poderem ver isso, é o que o John MacArthur apresenta aí. E o livro apresenta também, em entrevista no ano de 1980, Patricia MacArthur advertiu que os parceiros na vida precisam de um só coração e uma só mente para terem êxito em seu ministério. Então essa mulher de Deus, que não aparece tanto, né? Até é difícil achar algumas fotos sobre ela, algumas fotos dela, mas certamente é alguém que está ali próxima ao pastor John MacArthur como uma auxiliadora, e é o que nós podemos ver do que o próprio John MacArthur fala sobre a sua família, ok? Então isso também nos faz pensar, né? Certamente o John MacArthur não é somente esse rosto que aparece para todos, né? Para ele ter um ministério tão eficaz, certamente há pessoas ao lado dele, especialmente a sua esposa, apoiando tudo isso, né? Dando certamente um trabalho como o do John MacArthur não é um trabalho fácil em torno daqueles que estão ali com ele, porque certamente deve tomar muito tempo, deve ser uma mulher que abre mão, na verdade, do que poderia ser abrir mão de estar com ele durante muito mais tempo do que seria talvez possível, mas certamente o apoia. Então é considerável pensar sobre isso. Não tenho detalhes, né, sobre como qual é o tempo que que ele entrega para a família, não estou dizendo que é pouco, que é muito e tal, mas pelo o que se pode notar é uma entrega em relação à sua família, sim, mas obviamente a família deve ter também um ponto aí em apoiar esse ministério tão grandioso. Muito bem, seguindo adiante, nós temos o ministério, né, o Grace to You, que aí temos a foto de Phil Johnson, né, que é um grande, um braço direito aí em termos do ministério do John MacArthur, da Grace to You especialmente. Ele é o host do podcast, né, do broadcast, da entrevista aí do programa de rádio, programa de podcast do John MacArthur, e host é aquele que faz as perguntas, com quem ele interage, tudo isso, né? Então, a beleza e a majestade da criação de Deus aqui, com quanto mais encantador que eu jamais poderia imaginar, empalidece quando comparada com a obra transformadora que Deus está orquestrando na vida das pessoas. Então, o que eu precisei apagar aqui, mas o ponto que eu queria colocar aqui é um ministério que de fato chama a atenção para a transformação que Deus faz na vida das pessoas, né? Tá aí no seu nome, Grace to You, graça para vocês. Então, inclusive o próprio ministério Grace to You, o ministério do John MacArthur, ele chegou a endossar, né, os livros do J.I. Packer, né? Nós temos aí os livros de Packer eram resenhados e promovidos entusiasticamente pela Grace Church. Na opinião de John, poucos em nossa geração têm sido defensores mais eficientes da teologia da reforma do que o Dr. Packer. Mas, né, contudo, como a gente tem aí, depois da declaração de Packer de que as escrituras não são a única fonte de revelação salvíficas, tanto as escrituras como a tradição devem ser aceitas e honradas como iguais sentimentos de devoção e reverência. Então, foi uma decisão que John MacArthur precisou tomar em relação às obras de Packer, e isso teve algum efeito ali também no ministério.
Seguindo adiante, nós temos aqui também algo sobre a publicação de livros ali do John MacArthur, certo? E nesse caso, nós temos o principal projeto de tradução desses anos foi o da MacArthur Study Bible, da Bíblia de estudo do John MacArthur, né? Nós já temos em português, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, e tem sido grandemente, vastamente utilizada nas nossas igrejas. E em 2002 esta obra foi publicada em alemão, em 2004 houve edições em russo e em espanhol, em 2006 em italiano e francês e muitas outras línguas têm sido traduzidas. Quando questionado quão importante é o treinamento teológico, e aí nós temos, né, que ele é vitalmente importante, né, basicamente é o que a gente pode notar aí. Mas é preciso que se mantenha dentro da perspectiva bíblica própria. O tipo certo de preparo teológico é o discipulado aplicado a sério. Então, nesse caso, o que nós temos é exatamente essa questão aí com relação ao treinamento teológico o fato de que nós precisamos de uma perspectiva bíblica. O preparo teológico, ele é esse discipulado. Ele é mais, estou processando aqui também, né? O treinamento teológico, ele não pode ser só passar conhecimento, né? O John MacArthur coloca isso com relação ao seminário, né? Ao Masters, e também ao treinamento teológico de uma forma mais ampla, que na verdade, ele é um discipulado profundo, né? Um discipulado levado a sério, e isso realmente chama a nossa atenção. Nós ficamos por aqui, espero que tenha ficado claro para você o que a gente apresentou. Este é o nosso penúltimo vídeo, a gente tem mais um vídeo aí para fazer um encerramento e a gente concluir essa série. Por enquanto, ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e até a próxima.